Olá, caros amigos. Hoje é dia 27 de setembro de 2024. O podcast de hoje é sobre um livro muito aclamado e abordado em diversos vestibulares. Ele aborda tópicos importantíssimos para a nossa sociedade, como é o caso da escravidão e de suas sequelas também, e a ganância. Então, venha comigo observar a beleza desse livro. Bem, eu sou o André e hoje eu tô aqui com o Arthur. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur, eu sou aluno do Colégio Técnico Industrial Isaac Portal Rondon, também conhecido como CTI. Estou cursando o curso de informática no colégio e hoje, ao convite do André, eu vim apresentar um pouco para vocês sobre o livro Romanceiro da Inconfidência da Cecília Meireles. Aliás, muito obrigado André pelo convite. Eu que agradeço pela sua presença. Bom, Arthur, já que você leu o livro e fez uma análise sobre ele, você gostaria de, bom, explicar pro nosso público do que o livro se trata? Claro! Bom, no que diz respeito à história do Brasil, a história é bem vasta e cheia de conflitos e períodos de tensões sociais. O livro da Cecília faz um ótimo papel em representar uma parte dela, em especial a Inconfidência Mineira, diante dos inúmeros impostos também, outros tipos de pagamento que deveriam ser enviados a Portugal. Elites de capitanias de Minas Gerais começaram a realizar revoltas e movimentos separatistas, tudo isso sob influência de correntes filosóficas relacionadas ao episódio da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos. Com o objetivo de tornar Minas Gerais uma república independente, trata-se de um período de instabilidade, em que rumores sobre uma possível revolta dos Inconfidentes ecoava entre os membros do exército e do governo da metrópole portuguesa. O Romanceiro da Inconfidência apresenta esse período por meio da narração lírica, ou seja, com sentimento, mostrando grandes personagens da história do Brasil, como, por exemplo, o herói Tiradentes. Bem interessante a contribuição, né, e o Tiradentes aparecendo na história. Bom, Sim, cara, isso é uma parte bem interessante do livro e que retratou muito bem a história. é, faz uma conexão assim e também dá um pouco de conhecimento assim pra gente que não sabe muito sobre as coisas que aconteceram, né, na Inconfidência, porque em geral a gente costuma, né, no É, ensino comum, porque a gente é, costuma ver porque só o normalmente a gente superficialmente. vê, porque normalmente a gente vê uma vez na escola, assim, mas convenhamos, a maior parte de nós estuda só para tirar a nota da prova e não procura saber mais a fundo sobre o que aconteceu com o nosso país, quais foram temas relevantes que foram abordados, acontecimentos históricos importantes, como a própria Inconfidência Mineira. Né? Bom, e o que você acredita que mais marcou o período da Inconfidência no ponto de vista da autora? Cara, acredito que existem vários aspectos que a Cecília reforçou em sua obra, principalmente o sentimento das pessoas que viviam na época. Isso é transmitido ao leitor do livro diretamente pela narração, de modo que gera, de modo geral, ela traumatizou diversos assuntos e ideias ao longo do romanceiro, dando destaque para o sofrimento, a ganância e a morte, entre outros sentimentos também. Mas acredito que isso seja o principal marco por esse período, no ponto de vista da Cecília, considerando esses acontecimentos mais com maior ênfase na história, sabe? Uhum. É interessante. Isso realmente mostra, assim, a visão da Cecília da época. Na minha leitura, é, eu fui um dos leitores que também sentiu isso. Ela realmente tem uma habilidade, assim, de conseguir transmitir esses sentimentos. Agora, voltando para as perguntas, qual romance que você acha que tem mais destaque no romanceiro? Eu
Gostei bastante do Conde de Valadares e o contratador João Fernandes. Você também gostou dele? Bom, cara, em relação a esses romances específicos, eu gostei muito deles, mas confesso que, bom, ainda mais para os jovens, muitas vezes pode ser uma leitura mais cansativa, principalmente considerando que foi escrito uma época diferente da atual e que a linguagem é um português mais arcaico, por É assim mais dizer. rebuscado, né? É, rebuscado. E assim, para o jovem ler isso muitas vezes pode ser chato. Convenhamos, porque, bom, eu e você lemos o livro, nós sabemos que no começo é meio duro de ler, mas que ele vai ficando legal conforme você vai se acostumando com o estilo de escrita. É, não acaba sendo uma leitura muito fácil, né, pra nossa faixa etária. Sim, sim. Ainda mais quando você está começando com as literaturas clássicas, como Machado de Assis, entre outros escritores famosos. Uhum. Literatura portuguesa clássica, por assim dizer, não é uma literatura assim, seja muito prazerosa para a maior parte dos jovens. É, e muitas vezes Mas, você, bom, você nem entende às vezes o que o autor está escrevendo. É, é sim, meio maçante aí ficar tendo que puxar um dicionário toda hora pra ver o que que significa cada coisa. porque, querendo ou não, tem termos, palavras que não são do nosso dia a dia. Muitas vezes nem existem mais algumas palavras, aí você tem que ficar procurando para entender o que o autor quis dizer naquilo. Bom, cara, agora voltando um pouco sobre o assunto do Romanceiro tem Confidência, eu gostei muito dos romances que você falou, mas o romance favorito foi, enquanto eu estava lendo o livro, foi o romance da Donzela Assassinada, pois ele retrata muito a parte da ganância do ser humano na época da Inconfidência Mineira. Principalmente por causa já falei, a arrecadação de impostos e tributos para Portugal era uma coisa muito importante na época. É, Só que, além da arrecadação, eu não vejo muito como o arrecadar impostos sendo, assim, um ponto mais historicamente falando, eu não vejo como que somente a arrecadação de impostos fosse o principal agente das revoltas, sabe? Pois nesse contexto histórico ainda ocorria muito a escravidão. Então, eu acho que a maior parte das revoltas era causada por, como posso dizer, desavenças e, como posso dizer, feridas da população, principalmente dos escravos, que não estavam satisfeitos, não estavam felizes com as condições de vida. Então eu diria que a arrecadação desses impostos e tributos para Portugal agiram mais como um agravante das revoltas, potencialmente aumentando os índices de pobreza da época, do que de fato, tipo, falar que eles estão pegando dinheiro e isso está causando revolta. Eu, nesse ponto, não concordo muito, sabe? bom, é, não tem como negar também que foi um dos elementos. É, bom, o romance da donzela assassinada, né? Bom, me corrija se eu tiver errado, né? É aquele que trata sobre um pai que matou a própria filha, né? Por causa de ganância. Exatamente. É, dá pra É, bem, perceber então um pouco de que o sim, elemento assim foi importante assim para as revoltas e para a população estar insatisfeita com o domínio do governo de Portugal, né? do governo português. Sim, cara, porque realmente, essa parte da história, quando eu li, eu confesso que eu fiquei um pouco chocado, porque, tipo, o pai matando a própria filha Por só dinheiro. por causa de dinheiro. Aí eu fiquei, assim, claro que isso nos dias atuais é um absurdo. Mas para mostrar como que riqueza, valor, capital era uma coisa que, como posso dizer, corrompia muito a mente humana na época. Né? Corrompe até hoje, inclusive, né? É, até hoje a gente vê alguns casos sobre isso, né? Então, às vezes, sendo sincero, eu não vejo muitos casos de, tipo, pai assassinando os filhos. Acho que
Eu nunca vi um de fato acontecendo. Mas eu já vi vários. A gente vê, é muito comum, né? Vários casos das pessoas roubando, matando só por causa de dinheiro. Sim. Aí isso é uma coisa que está presente na sociedade até os dias de hoje. Hum. Bom, quanto à escravidão, quais aspectos que você viu que foram reforçados sobre esse tema? E como a Cecília desenvolveu essas ideias? Bom, cara, sobre a escravidão, ela foi abordada mais como um resultado da ganância do homem. Em diversos romances, a Cecília retoma a ideia do trabalho forçado nas extrações de ouro. É, é meio que um absurdo, né? Como o ser humano pode ser tão ganancioso que usa outros seres humanos para trabalhar sem nem remunerá-los. Sim, cara. E, bom, vamos, vamos entrar um pouco de polêmica agora, né? Mas E o sobre o racismo. racismo, né? É, que assim, convenhamos, o racismo é um assunto muito pertinente na sociedade hoje em dia. E, bom, apesar de que agora não apareça tantas notícias sobre racismo, mas podemos citar vários exemplos que ocorreram até que recentemente. A exemplo de grandes jogadores de futebol que sofreram racismo durante a Copa do Mundo, por exemplo. O Vinícius Júnior. É, o Vinícius Júnior. Tem exemplos também do George Floyd, né? Bom, é um absurdo o que acontece, mas não tem o que fazer. Sim, cara, isso é uma coisa bem chata na sociedade, porque, convenhamos, porque não é só porque você é de um lugar diferente, não é porque só outra pessoa não é igual a você que mereça ser tratada dessa forma, né? Né? Bom, e como que o racismo foi abordado no livro? Cara, o racismo ele foi abordado como um resultado muito forte da ganância do homem. Assim, em diversos romances, a Cecília retoma a ideia do trabalho forçado e das extrações de ouro. Porque, bom, como já falamos, a forma de trabalho era o trabalho escravo. Então, tipo, eles forçavam ficar horas trabalhando em minas em condições precárias, muitas vezes, para ficar coletando ouro. Bom, eu não sei se você já chegou a ver uma mina, como é que funciona, mas minas geralmente, mesmo ainda mais Um aqui no Brasil, costumam ambiente bem ser insalubre. um ambiente salubre e bem quente. Sim. Minas costumam ser bem quentes, sem contar os riscos normais, assim, de uma mina, né? Como desabamento, gases, tudo mais. É um tratamento inumano, né? É, é uma forma de trabalho desumana, assim. Não, inclusive isso na sociedade atual, né? Porque a gente vê muitas pessoas trabalhando em condições precárias, por assim dizer, né? Sem falar que o racismo, né? Apesar dele, bom, o escravismo também junto com o racismo, mas principalmente o racismo, né? Então, é- Causaram muitas sequelas pra nossa sociedade, assim, dá pra ver que, tipo, é, é uma grande desigualdade, assim, é desfavorável. Até por isso que o governo faz, bom, a questão das cotas raciais, porque realmente é uma forma de reparação, basicamente, de todos os danos que ocorreram principalmente aqui no Brasil, né? Foi um sim, dos últimos cara. países a abolir a escravidão. Aham. Inclusive, nós temos uma lei na Constituição brasileira que proíbe racismo. Então, meio que, assim, sem querer ser muito polêmico agora, mas quem pratica racismo não tem nada melhor pra fazer, cara. Só quer realmente, como posso dizer, causar um mal ao outro, assim. Sim. E além Mas, disso, o racismo, né, no livro, ele foi abordado com, é,
os personagens negros sendo chamados como uma forma de pronome possessivo, né? Como se fosse uma coisa, um item, algo que se possui. Tipo, ah, eu tenho. Esse daqui é meu tênis, esse daqui é meu carro. É, tipo, porque, bom, como todo o contexto de. Todo não, né? Mas como quase todo o contexto de trabalho escravo, os escravos eram como se fossem mercadorias, eram tipo um bem do É, nobre que o não um comprava. ser, É. Não eram exatamente, muitas vezes não eram tratados como seres humanos, mas uma e sim coisa, como uma ferramenta, né? uma coisa, como se fosse, sei lá, um burro de carga. Sim. Tratados pior, inclusive, né? Muitas vezes Que pior. tipo, muitas vezes não tinham direito nem à água, à comida. Assim, Além era de uma levar condição. agressões constantemente, né? Agressões como chicotada, sei lá, batia nas costas com pedaço de madeira. Assim, era coisa feia, cara. Não, É. realmente uma condição desumana. E a gente vê, né, como no livro da própria Cecília, né, o romanceiro da Inconfidência mostra, assim, mais ou menos o período, não, não tão longe, né, da escravidão ter sido abolida. E a gente vê como, assim, é algo que não era, não gerava benefício algum. Era um- meio que uma doença. Porque, convenhamos, a forma de tratamento do. Bom, vou usar aqui os termos mais comuns. A forma de tratamento do escravo em si não era algo que iria, assim, efetivamente influenciar na produtividade. Não, claro que influenciava, né? Mas, tipo, no meu ponto de ver, era algo desnecessário, toda essa forma de tratamento racista. Sim. Mas acho que isso também deriva muito por conta do contexto histórico da época, porque o Brasil, colônia de Portugal ainda, com muitos escravos trazidos da África, principalmente, além dos próprios indígenas brasileiros que haviam sido escravizados aqui. Ah, não eram muitos, né, mas É, ainda tinham alguns. assim, entre os escravos, eles poderiam dizer que eles eram a minoria, mas Sim. não deixa de considerar que muitos indígenas foram escravizados e muitos escravos, inclusive, assassinados. Então, É. Além das condições de trabalho, o transporte deles eram insalubres, era é, uma sim. visão bem ruim, assim. Tá? E no livro da Cecília Meirelles, ela conseguiu abordar de forma, assim, fantástica. Não que seja uma forma, não que seja bom o racismo e tudo mais, mas a forma que ela aborda Ela o expressou bem, racismo, né? É. ela conseguiu, tipo, realmente trazer aquilo que realmente acontecia para o livro. Bom, eu acho que já foi uma boa uma boa conversa, né? Já deu pra Sim. trocar umas boas ideias, assim, explicar bastante sobre o livro e, bom, mergulhar nessa maravilha, né? Que é essa maravilha literária que é esse livro. É, De fato, cara. Assim, já vou deixar aqui uma recomendação para os nossos ouvintes. Assim, provavelmente o professor de vocês vai falar para vocês lerem porque cai no vestibular e tudo mais. Inclusive, foi assim que nós começamos a ler o livro, mas eu gostaria de recomendar para os nossos ouvintes realmente lerem de uma forma prazerosa. Lerem para como se fosse uma leitura para a vida deles. Porque o livro traz uma reflexão sobre várias abordagens e contextos da nossa vida atual. Assim, muitas questões que nos faz para pensar. Como a gente estava conversando agora sobre o racismo, por exemplo. é um tema que afetou antigamente também afeta hoje em dia. E, Sim, bom, um livro deve ser prazeroso para ler. E como fala sobre o nosso país, apesar de, bom, deve ter bastante gente que não que acha meio chato
a história do Brasil e, bom, afins, mas é, é importante saber a história do lugar de onde você vive e conhecer a cultura. Sim, porque querendo ou não, abre assim um leque de possibilidades imenso sobre. Você para pensar sobre coisas que você nem muitas vezes percebia que tem na nossa nação. Sim. Muitas coisas que você acha que não tem explicação também, assim. Pode. Até nome de rua, né? Você É, pode tipo, ver que muitas ruas têm nome de presidentes ou de pessoas importantes por exemplo, a Avenida Getúlio Vargas. aqui de Por que Bauru, Getúlio Vargas? Quem foi Getúlio Vargas? presidente do Brasil, é. Exatamente. Então, são coisas que nos faz pensar e desenvolver essa curiosidade sobre o nosso país. Bom, agora, agora que a gente já falou um pouco, né, da importância da literatura e afins, e também de conhecer sobre a cultura do seu próprio país, o que de fato é importante, Aham, eu acho que vale uma despedida, né, Arthur? beleza. André, muito obrigado novamente pelo convite. Foi muito bom estar aqui com você, trocar essa ideia sobre a literatura portuguesa. Muito obrigado a todos os ouvintes por terem ouvido nosso podcast. Foi muito bom estar aqui e poder passar pelo menos um pouquinho de conhecimento para vocês. Espero que tenha sido muito prazeroso. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Bom, eu gostaria de agradecer também a vocês, bom, por terem assistido até aqui, e também ao Arthur pela sua presença aqui. É, eu- bom, a gente fica com essa. Agora vamos aos créditos. Esse projeto foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa GESTELD da Unesp, com apoio do CNPq, do Colégio Técnico Industrial Professor Isaac Portal Rondon, da Faculdade de Engenharia de Bauru, São Paulo. As disciplinas envolvidas foram Língua Portuguesa e Literatura e Redação Técnica, com a orientação da professora doutora Maria Regina Momesso. A produção, direção, edição, design e locução ficaram por conta da empresa de comunicação e marketing Igrida Inc., com uma equipe formada pelo CEO Arthur Moreira Felício, o vice-presidente Gabriel Camaforte dos Santos, os gerentes Henrique Claro Álvares e Heitor Goulart Yutiyama, e nosso líder criativo André Moraes Nakatsushi. Muito obrigado por nos acompanhar.